É um privilégio para mim estar aqui poder meditar junto com você na palavra de Deus. Eu fico contente, eu vi um comentário de uma pessoa aqui no YouTube que ele é invisual e essa leitura, seja do livros, da Bíblia, tem o ajudado também a meditar. Então, eu fico feliz por poder contribuir para ajudar aqueles que têm mais dificuldades. Há pessoas que, por exemplo, ela não sabe ler, então ela tem dificuldade de ler a Bíblia, ou os invisuais. Então, esses vídeos têm ajudado essas pessoas e eu fico feliz por poder contribuir e poder ser usado por Deus para chegar até você através desse meio. Bom, se você conhece um invisual ou uma pessoa que não sabe ler, ela tem dificuldade, manda esses vídeos para ela. Vamos incentivar toda a gente a ler a Bíblia, porque hoje, com o avanço da tecnologia, não há mais desculpas para a pessoa não meditar na palavra de Deus. Hoje, nós voltamos a Isaías, vamos ler o capítulo 28 e eu tenho certeza que o Espírito Santo tem muita coisa para falar aqui, né? Nós passamos pelo livro de Oséias e voltamos agora ao profeta Isaías, que está inserido naquele período do rei Ezequias, um bom rei que estava reinando sobre Israel e coisas boas estavam sendo feitas, mas aquele povo continuava interiormente desviado, longe do Salvador. Vamos pedir a direção? Senhor Jesus, o Senhor sabe o meu propósito, a minha intenção ao fazer esses vídeos. Eu não quero likes, eu não estou preocupado com se eu vou ter o gosto das pessoas, se eu vou ter seguidores, porque não é por isso que eu estou trabalhando. Mas trabalho pensando nessas pessoas que precisam e querem um compromisso maior com o Senhor e querem ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Então fala conosco, eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Isaías capítulo 28. Ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor tem um forte e poderoso, como tempestade de Saraiva tormenta, destruidora, e como tempestade de impetuosas águas que transbordam. Ele, com a mão, derrubará por terra. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés, e a flor caída do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale, será como fruto temporão antes do verão, que vendo alguém e tendo ainda na mão, o engole. O comentário do 4. Vencidos pelo vinho. O nome de Efraim aparece muitas vezes nas Escrituras para se referir a Israel, reino do norte. Samaria, a sua capital, é retratada como uma coroa que ostentava orgulho e hipocrisia, assim como toda a nação. Segundo a profecia, essa coroa era feita de belas flores que logo murchariam. Isso significa que Israel vivia abastada e segura, mas ela logo seria abalada e cairia no esquecimento, assim como a fugacidade das flores. Os vales de Israel eram férteis e ricos na produção de vinho, o que levou seus habitantes a cometerem excessos como a embriaguez e a negligenciarem as consequências dos seus atos. Por serem insensíveis à justiça e à fé, essas pessoas sofreriam o juízo que se abateria sobre elas. Então, o pecado, a embriaguez, o pecado ele torna-nos embriagados, quer dizer, ele entorpece os nossos sentidos, ele tira a razão, ele nos leva ao sentimento. Você pode ver que uma pessoa embriagada ela é capaz de confessar coisas, ela muda de comportamento, Depois ela não se lembra de nada, ou se lembra, fica envergonhada. Mas a embriaguez, o pecado é uma embriaguez, espiritualmente falando. 5. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será como uma coroa gloriosa e por diadema formosa para os restantes de seu povo, e por espírito de juízo para o que se assenta a julgar, e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Aí está
né? Esse primeiro versículo do 7, essa primeira parte aqui, né? A parte A. Então o vinho faz com que as pessoas se desencaminhem, né? Você está no caminho certo. O Senhor Jesus é esse caminho. E por causa do pecado você sai do caminho. É como Deus, né? Ele falou assim: vai em linha reta, não olhe nem para a direita, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. E aí o ser humano, por causa do pecado, o que ele faz? Mas o que tem na esquerda que eu não posso ir lá? O que tem na direita que eu não posso ver? E ele deixa de andar no caminho que Jesus falou: segue por aqui que vai dar certo. E ele vai em busca daquilo que ele ficou curioso. A curiosidade, ela é muito perigosa. É uma linha tênue, onde você pode perder até a sua salvação. Voltando ao 7, no versículo 7. Mas também estes erram por causa do vinho e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos pelo vinho. Desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômito e imundícia e não há lugar limpo. Então, porque esses sacerdotes se esperava mais santidade deles, mas eles estavam absorvidos pelo vinho. E olha como estava a mesa deles, cheia de vômito. Né? Quando a gente fala da mesa, a mesa do Senhor, é onde se serve a Deus, né? Onde serve-se a Santa Ceia. Era um lugar de santidade, um lugar de limpeza, um lugar de disciplina, mas estava completamente sujo. Eu posso converter também essa mesa ao coração. O coração daqueles que querem servir a Deus, porém, elas têm o coração cheio de malícia, de maus olhos. Então, é uma pessoa que está completamente perdida no seu propósito. 9. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender doutrina? Ao desmamado de leite e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. O comentário do 10 diz mandamento sobre mandamento. Bêbado, entorpecido e cego espiritualmente, era esse o estado em que o povo se encontrava. Os israelitas se queixavam de Isaías e ridicularizavam as palavras ditas por ele. Mas ao fazerem isso, censuravam não o profeta, e sim o método do Altíssimo de instruir, pois tudo o que Isaías fazia vinha de Deus. A repetição do ensino é muitas vezes vista nas Escrituras para alertar ou fixar a mensagem divina. Assim como faz um pai ao educar os filhos para que eles aprendam e sejam poupados do sofrimento. Muitos hoje compartilham do mesmo modo de agir dos israelitas no passado e consideram a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, um livro enfadonho, entediante e cheio de regras. Estes, por desprezarem e se recusarem a praticar os seus ensinamentos, deixarão de usufruir das bênçãos nela contidas e colherão a mesma repugnância com que a tratam. Continuando no 11, assim, por lábios gaguejantes e por outra língua falará esse povo. Comentário do 11, lábios gaguejantes e outra língua. O Senhor responderia às murmurações e à indiferença com que a sua palavra era tratada. Entretanto, o seu povo, as nações inimigas, Israel havia deixado de ouvir a mensagem do Pai, que ternamente tentou conduzi-la em seu caminho. Por isso, agora a nação passaria a ouvir os povos bárbaros que lhe imporiam pesado jugo. Então, olha que forte, né? O pecado torna a palavra de Deus enfadonha. Quer dizer, a pessoa, ela quer, na verdade, continuar seguindo o seu caminho e pensando assim, está certo, eu estou bem, eu estou correto, quando, na verdade, aquele caminho está levando ela ao erro, né? Por isso que o coração, a gente não pode ouvir o coração, porque o coração ele é enganoso, é um coração doente. Então, a pessoa que se guia pelos seus sentimentos, ela está sendo levada ao precipício. Então, vamos nos guardar através da palavra de Deus. Ela vai nos exortar, ela vai nos educar, nos disciplinar e, sobretudo, vai trazer o bálsamo para a nossa alma, o refrigério para ela. No 12, ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Assim, pois a palavra do Senhor lhes será mandamento sobre mandamento,
mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais esse povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o inferno fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. O comentário do 15, fizemos aliança com a morte e com o inferno. Os filhos de Israel se apoiavam em alianças políticas que só lhe causariam dor, pois os reis a que seriam forçados a se submeter eram cruéis. De acordo com o versículo, eles eram a prefiguração da morte e do inferno. Tudo isso ocorreria porque o povo havia deixado de acolher a única palavra capaz de livrá-lo do sofrimento e o único Senhor dotado de plena bondade e compaixão. Não é sofrimento e submissão ao mal o que colhem também aqueles que estupidamente se afastam do Altíssimo e rejeitam a sua disciplina. O 16 agora. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. O comentário diz, uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina. O Messias é definido como pedra provada, isto é, que foi testada e aprovada por sua perfeita qualidade. Salmo 66:10 diz assim, pois tu, ó Deus, nos provastes, tu nos afinaste como se afina a prata. Em Zacarias 13:9 diz, e farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e o provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Seguindo o comentário do bispo, ele também é descrito como pedra de esquina, aquele que tem força e estabilidade para ser colocado no ponto central de uma construção a fim de dar firmeza à obra. Isso mostra que o Senhor Jesus é o único alicerce para a salvação da alma. 1 Pedro 2,6 diz, por isso também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. A pedra preciosa, né, ou a pedra angular, ou a pedra de esquina, sabe aqueles arcos, né, que há em Israel? Então são pedras sendo colocadas, né, nessa disposição e uma que encaixa por cima. Essa pedra principal de cima, ela é a pedra de esquina ou a pedra angular. Ela faz toda a pressão sobre as demais pedras, então ela se mantém. Para você ter uma ideia, essas pedras, elas não são fixadas com cimento, né, ou com cola. Elas são apenas colocadas ali, elas são talhadas, né, preparadas para que elas venham ser colocadas, ajustadas umas às outras, e a principal delas, ela é colocada no meio. Então ela traz toda a sustentação para as demais. Você vê que anos e anos, milhares e milhares de anos se passam e há arcos históricos que até hoje prevalecem. Mas não há nada ali colando aquelas pedras. Apenas elas foram bem fixadas ou bem feitas. Assim é o Senhor Jesus. Todas essas demais pedras são as pessoas que fazem ou compõem a obra de Deus. E o Senhor Jesus está ali bem no centro. Ele é o regente, ele é o maestro, ele é o Senhor. Continuando no texto aqui do bispo, quem nele crê e está disposto a se entregar incondicionalmente não foge do sacrifício de dar sua própria vida a Deus. Lucas 9:23. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Terminando o comentário do bispo, que significa obedecer por inteiro a sua palavra. Consequentemente, a vida desfrutará de proteção contra o perigo, socorro em tempos de angústia e salvação para a alma. Então, eu também posso traduzir esse versículo aqui, né? Eis que assentei em Sião uma pedra já provada, preciosa de esquina e que está firme e afundada,
aquelas pessoas que fundamentam a sua vida, a sua fé sobre a rocha, sobre Jesus. E também o Senhor Jesus se torna o centro da sua vontade, né? O nosso âmago, aonde nós discernimos, decidimos, escolhemos, sentimos, nós colocamos Deus ali para governar, dirigir a nossa vida. No 17, e regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas cobrirão o esconderijo. E a vossa aliança com a morte se anulará e o vosso acordo com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis por ele pisados. Desde que comece a passar, vos arrebatará, porque amanhã, após manhã, passará, de dia e de noite. E será que somente o ouvir tal notícia causará grande turbação? Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Agora, pois, não mais escarneçais, para que vossos agrilhões não se façam mais fortes, porque já ao Senhor Deus dos exércitos ouviu falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou abre a desterroa todo dia a sua terra? Não é antes assim? Quando já tem nivelado a sua superfície, então espalha nela ervilhaca e semeia cominho? Ou lança nela do melhor trigo ou cevada escolhida, ou centeio cada qual no seu lugar? O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer, porque a ervilhaca não se trilha com trilho, nem sobre o cominho passa a roda de carro, mas com uma vara se esconde a ervilha, e com o moinho, com um pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com os seus cavaleiros. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Comentário do 23 ao 29. Ouvi o meu discurso. O Altíssimo faz uma analogia utilizando a figura de um sábio agricultor. Ele lavra a terra e a adequa aos diferentes tipos de sementes, pois sabe que cada plantação tem a sua especificidade. O lavrador observa as estações e usa com sabedoria os instrumentos necessários para ter uma boa colheita. Do mesmo modo, como agricultor espiritual, o Senhor nos limpa, poda e rega por meio do ensino, da correção e da justiça, a fim de nos fazer produzir abundantes frutos. Assim como há tempo para plantar e para colher, ele usa o tempo para ainda existe para pacientemente exortar e aplicar a disciplina. Estamos vivendo hoje a fase das oportunidades, isto é, o período em que todos têm a chance de ter Jesus como Senhor e Salvador. No entanto, em breve chegará o momento de Deus julgar a humanidade e então não haverá mais nenhuma chance para aqueles que não o reconheceram em sua vida. Romanos 10, 9. A saber, se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E para que não haja engano, às vezes a pessoa fala assim, então pronto, eu vou fazer isso e já está tudo certo. Não, você conquista a salvação. Dessa forma como o apóstolo Paulo falou. Mas não basta apenas conquistar, porque hoje eu estou salvo, mas amanhã eu preciso estar salvo também. Então, qual é o segredo? É manter a salvação até o fim. E aí que está a dificuldade. Aí é o difícil. Por exemplo, aquele ladrão na cruz aceitou Jesus no último instante de vida e morreu. Então, ele não precisou manter a salvação. Ele foi salvo e acabou o fim da história.
Mas, por exemplo, eu um dia aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, mas eu não mantive salvação para sempre, né? Aí eu posso pecar, fazer tudo de errado, eu posso cometer todo tipo de erro, não, porque agora eu estou salvo, mas eu posso desfrutar dos prazeres desse mundo. Errado? Aí eu estou vivendo na vontade da carne, a vontade da minha carne. Então, vai dar tudo errado e não há salvação nisso. Então, eu sou salvo, serei salvo, se eu manter essa salvação. Então, você aceita o Senhor Jesus, mas agora você precisa tomar os demais passos. O batismo nas águas e buscar urgentemente o batismo com o Espírito Santo. Só o Espírito Santo no ser humano é uma garantia de que ele vai ser salvo no final das contas, que ele ressuscitará no último dia. Então, minha amiga, meu amigo, não se engane. Você quer ser salvo? Então você vai ter que manter isso todos os dias. Todos os dias, como diz o ditado, temos que matar um leão. E isso se reflete na nossa vida espiritual. Então, o Senhor Jesus falou, nós lemos isso aqui agora, né? Quem quiser seguir Jesus tem que negar a sua vontade, primeiro ponto, e o mais difícil. Tomar a sua cruz e seguir após ele, quer dizer, o sacrifício diário. Eu tomei minha cruz ontem, hoje eu tenho que tomar minha cruz de novo. Minha salvação pode estar correndo risco a qualquer momento e eu preciso vigiar para que eu não perca ela. Deu para entender? Se você tem dúvidas ou quer adicionar algo a isso que eu falei, coloca aqui nos comentários. Me ajude colocando o seu gosto, se inscreva no nosso canal e por fim e por último, vamos espalhar esse vídeo para mais pessoas. Deus abençoe.